E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, finalmente! E aí galera, agora eu vou começar a fazer uma série de vídeos aqui da base, explicando como que é a base, para vocês conhecerem melhor. Eu fiz alguns vídeos, mas esses agora serão especificamente daqui da base, né? E hoje eu vou falar pra vocês sobre o nosso cronograma, como que é a nossa semana. Inclusive semana passada eu não consegui fazer vídeo porque estava muito corrida, a nossa semana estava muito puxada. E eu quero explicar pra vocês entenderem melhor como que funciona aqui. E vamos lá pro nosso vídeo! Bom, gente, pra começar eu vou explicar algumas coisinhas pra vocês. Lá no Instagram eu já tinha explicado, mas eu vou falar novamente aqui. A ETED, esse curso da Jocum, que é uma escola de treinamento e discipulado, é um curso de 5 meses, um período de 5 meses. 3 meses a gente fica na base, né, independente de onde for, a gente fica na base aprendendo, tendo aulas, tendo a parte teórica. E 2 meses a gente vai para algum lugar fazer o nosso prático, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Esse cronograma que eu vou estar aqui mostrando para vocês hoje, vou estar falando para vocês, é do nosso período teórico, desse tempo que a gente está aqui na base. O período prático vai variar, né? O teórico também varia de base para base, né? Cada uma se organiza da forma que acha melhor, mas o prático ele é mais variado ainda porque cada base, cada ETED, a equipe vai para algum lugar diferente. Gente, eu vou explicando aqui pra vocês o cronograma, o horário, conforme eu for falando pra vocês, eu vou explicando o que significa cada coisa. A nossa semana, basicamente, né, começa na terça-feira. Por quê? Na segunda-feira, a gente tem o nosso período de folga, nosso dia de folga, no caso, hoje é segunda-feira. Tô aqui gravando o vídeo, é o nosso dia de folga, que aí a gente tem liberdade pra estar indo na cidade, né? Aqui é uma chácara, né? Um pouquinho longe da cidade, pouca coisa, dá pra ir, mas, né? Aí se a gente precisa ir no banco, precisa resolver algum assunto na cidade, comprar alguma coisa, esse dia a gente tem livre pra fazer isso daí. Se a gente quiser passar o dia todo aqui dormindo, tá livre. Pois bem, então o primeiro dia da nossa semana, o dia que a gente começa a trabalhar, começa a desenvolver, é na terça-feira. Vamos lá. 6h30 da manhã a gente tem nosso café da manhã. Começa 6h30 da manhã, o café tá na mesa, né? E aí a pessoa tem até 6h50 para ir lá e comer, porque 7 horas já começa as programações e tem que estar todo mundo preparado. Das 7 horas às 7h30 é louvor. Louvor, a gente se reúne todo mundo aqui da base, se reúne os obreiros que tem aqui na base, mais os alunos, vai todo mundo pro templo e a gente começa a louvar, adorar o nome do Senhor. Oh, aleluia! Depois do louvor, gente, a gente tem um período de meditação. Bom, como eu posso explicar pra você meditação? É como se fosse um devocional. É individual, cada pessoa vai para um cantinho aqui. Eu mostrei lá no meu Instagram, né? Eu vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando para vocês como que é aqui. Mas aqui a gente tem um campo imenso de grama aqui, onde a gente pode vir, onde a gente pode, né, fazer esse devocional, a gente pode vir orar e, enfim, fazer muitas coisas. Mas não só aqui, tem o templo, tem a sala de aula, tem o refeitório no qual a gente tem a liberdade para estar fazendo isso daí. A gente ora, pede direcionamento de Deus para alguma palavra que Ele quer falar conosco e nisso a gente tem um caderno, né, onde a gente anota essas coisas, o que Deus fala com a gente, anota o versículo e a gente responde algumas perguntas, né, como que é o caráter de Deus naquela passagem, o que eu posso melhorar com aquilo e enfim. Essa seria uma meditação, um tempo que a gente tem exclusivamente com Deus, individual. Do período das 9 ao meio-dia, a gente tem aula. Vocês vão ver aqui, né, como eu vou estar explicando, durante a semana inteira, a gente vai ter aula da terça, né, que é onde começa a nossa semana, até a sexta-feira. Das 9 ao meio-dia a gente vai ter o período de aula. Cada semana a gente tem um tema diferente que a gente trabalha e sempre vem algum professor diferente ministrar a aula. Inclusive essa semana a aula vai ser de paternidade. E a propósito eu quero fazer um vídeo explicando um pouquinho das aulas, né, para vocês terem noção do que a gente está aprendendo aqui.
Meio-dia em ponto tá liberado o almoço e a gente vai pro refeitório. O almoço fica, se eu não me engano, até meio-dia e 40, mais ou menos meio-dia e 45, e depois já é tirado o almoço de lá. Nisso, depois do almoço, a gente tem livre até o período das 2 horas. Aí se a gente... Porque aí fica na nossa responsabilidade arrumar nossas coisas, né? Lavar nossas roupas, e enfim, esse período a gente pode estar descansando ou pode estar fazendo alguma das obrigações que a gente tem pessoais. Depois das 2 horas, que é o tempo que a gente tem livre, a gente começa o período da tarde com oficinas. As oficinas, elas variam porque é muita coisa que a gente tem que aprender. E aí sempre intercala, né? Sempre tem alguma coisa diferente. Até hoje eu já tive oficina de línguas, oficina de teatro, oficina de clown. Uma que eu sei que a gente vai ter ainda é a oficina de evangelismo. A gente teve oficina de pão, a gente aprendeu a fazer pão, gente, foi com a minha discipuladora linda e maravilhosa. E por enquanto, eu acho que só foi essas que nós tivemos, mas a gente ainda vai ter várias oficinas. E essas oficinas são do período das 2 horas da tarde até as 3h30. 3h30 a gente tem um lanche da tarde. Gente, aqui a gente come. Pensa na galera que come. A gente tem o lanche da tarde e depois desse período, que é 15 minutos de lanche, a gente vai para manutenção. A manutenção, no caso, como se diz, é a manutenção mesmo. Tem uma pessoa responsável que nos designa cada dia para fazer uma coisa diferente, mas para manter a base, igual os meninos, eles são responsáveis por carpir a grama, né, varrer e afins. As meninas têm que limpar o templo, têm que ajudar na cozinha, têm que ajudar a limpar a sala de aula. Cada dia tem uma coisa diferente, a gente se junta e faz. Muita gente já me questionou e falou assim: poxa vida, vocês que tem que fazer, mas isso faz parte não somente do quesito de estar aqui, né, e fazer porque você mora aqui, não. Isso daqui é uma parte que entra mais na questão do currículo. A gente aprende a servir e a gente, nossa gente, é incrível. Estamos aqui há um mês e é incrível como pessoas foram ministradas. Deus usou aquele momento lá que estava lavando vaso, que estava cavando um buraco para falar com eles. É muito incrível, é muito fantástico. Deus já falou comigo também, limpando a igreja. É muito incrível. E aí a gente trabalha aqui na base, né, designado para essas funções, que é uma função coletiva, mas não só nós, os obreiros, os líderes da base, todo mundo trabalha aqui, porque o intuito é servir ao próximo, assim como Jesus veio e serviu, né, a sua vida por amor a nós. E vamos lá, galera, depois da manutenção, que acaba às 5 horas, a gente tem um período livre das 5 horas, geralmente até às 7h30. Nesse período, 6h30, a gente tem o período de janta, né, que a gente vai lá, janta, e de 7 às 7h30 sempre tem alguma programação. No caso da terça-feira, a gente tem o estudo pessoal. Durante esses 3 meses que a gente tem aqui na IETED, a gente tem que ler 3 livros, cada livro em um mês. O mês passado a gente terminou de ler um livro e a gente precisa entregar um trabalho. E esse estudo pessoal é pra gente absorver tudo que a gente tem aprendido e também para dedicar um tempo para ler esse livro, fazer o trabalho e afins. 10h30 a gente tem o toque de recolher. E toque de recolher, né? Vai todo mundo dormir, apaga a luz, e 23 horas silêncio absoluto na base. Agora vai ser um pouquinho mais rapidinho, né? Porque eu já expliquei o que são as maiorias das coisas. Na quarta-feira, a gente de manhã tem o café, né? Depois a gente tem uma reunião geral que é com a liderança, né? Às vezes alguma coisa que tem que tratar, algum assunto sobre a cozinha, algum assunto sobre a manutenção, algum assunto sobre algum departamento, algum ministério, né? E aí a gente tem essa reunião para tratar sobre isso, que é até as 9 horas, que é o período que a gente tem de aula. Almoço, depois a gente tem oficina, depois manutenção novamente, a janta, e na quarta-feira a gente tem o nosso culto aqui na base. Nisso a janta fica um pouquinho mais cedo, né? Fica 6 horas para dar tempo de todo mundo se arrumar e participar do culto. Na quinta-feira a gente tem o café, aí das 7 às 7h30 a gente tem louvor e intercessão.
A intercessão, gente, é uma coisa muito legal, no qual a gente se divide em grupos e a gente começa a buscar palavras de Deus. A gente ora e pede direcionamento de Deus para Deus falar aquilo que Ele quer ministrar nos nossos corações em grupo. Depois desse momento de louvor e intercessão, a gente tem a meditação, né, como eu expliquei, um momento individual que a gente tem com Deus. Depois, até as 9 horas, porque aí 9 horas começa a aula, depois a gente tem o almoço, as oficinas, a manutenção, depois tem o tempo livre e na quinta-feira à noite a gente tem o grupo pequeno. A gente se divide em grupos aqui também, é mais ou menos a dinâmica da intercessão, né? Se divide em grupos, só que é muito interessante, porque aí a gente começa, tipo assim, compartilhar um pro outro como que tá sendo a nossa experiência, se a gente tá bem, como que tá sendo as aulas, né? E é diversificado, obreiros com os alunos, é muito, muito, muito bacana. Na sexta-feira a gente tem o café. Depois do café tem a intercessão, novamente, né? Separamos em grupos, buscando direcionamento de Deus pra gente estar orando e buscando. Depois a gente tem a meditação. Depois da meditação a gente tem aula. Depois da aula, almoço, oficina, manutenção, jantar. E aí, à noite, a gente tem o nosso período de estudo pessoal pra gente continuar lendo o nosso livro. Na nossa programação, a gente tem um período de intercessão, depois meditação. Aí, no caso, práticos ou atividades. No caso, fica livre para o que a gente estiver trabalhando no momento. Aí à tarde um período de fazer o prático, depois jantar e à noite prático. No caso, esse prático da noite seria algum culto, né? Se a gente fizer algum trabalho em alguma igreja, geralmente a gente vai no culto à noite, né? Se a gente, igual teve um dia que a gente fez um evangelismo de manhã com uma igreja e à noite a gente foi no culto, né? Pra estar com eles lá cultuando. No domingo também é mais flexível, mas na programação a gente tem aqui café, tempo de processar a semana, gente, porque é muita coisa, tem os assuntos que são muito fortes e a gente precisa processar tudo isso. A gente tem esse tempo para processar, meditação, aí práticos ou atividades, almoço, prático, lanche e culto nas igrejas. Esse culto nas igrejas no domingo, ele é variado. Tem dia que o grupo inteiro, né, os alunos precisam ir para uma igreja específica. E tem dias nesse domingo à noite que é livre, que a gente pode ir na nossa igreja, do nosso ministério, querer visitar alguma outra igreja. E, gente, eu acho que é uma das coisas mais imprescindíveis que a gente tem durante a semana, que aí é uma coisa que não está no cronograma porque é uma coisa mais particular, que é o nosso discipulado. Cada aluno tem uma pessoa que acompanha ele, né? Os meninos têm algum rapaz, algum obreiro aqui da igreja que acompanha. Da igreja? Igreja não, da base. Os meninos têm algum obreiro que acompanha eles, as meninas têm alguma obreira que acompanha elas. E a minha discipuladora é a Ingrid, gente, ela é fantástica, ela é uma obreira aqui da base e é uma menina incrível, fantástica mesmo. É uma mulher de Deus. E é fantástico porque a gente pode compartilhar e ela ajuda a gente a entender um pouquinho desse processo, porque a gente passa por processos, tem cada assunto, cada tema que às vezes confronta a gente e deixa a gente um pouco sem entender, um pouco perdida. Eles estão aqui para nos auxiliar, para facilitar. E é isso aí, gente. Isso daí é um pouquinho do nosso cronograma. É claro que é um pouquinho mais flexível, né? A gente se adapta quando é algum tema específico, alguma coisa que Deus está trabalhando com a gente, tem que fazer, ou algum dia que acontece alguma coisa, a gente está aqui para se adaptar, né? Estamos, né, flexíveis a isso. Mas no geral, é isso que a gente acaba fazendo durante a semana, nesse período teórico. E é isso aí, gente. Não se esquece de curtir, não se esquece de compartilhar. Comenta aqui alguma coisa que você achou legal, se você já fez ETED. Comenta aqui alguma coisa alguma manutenção, alguma coisa que tocou no seu coração. Se você tem vontade de fazer, comenta aqui também e comenta o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês apertarem o sininho, vai chegar notificação para vocês todas as vezes que eu postarem. Segue nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, que eu vou colocar aqui, gente. E compartilha para mais um, gente. Eu creio que vocês estarão me abençoando. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. Até mais.